Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Todos sejam muito bem-vindos, bem-vindas nessa manhã. Amanhã que já os irmãos e as irmãs buscam já a face do Senhor desde cedo. E Deus há de lhes dar um dia abençoado. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento, fazer mais uma oração ao nosso Deus, para que Deus venha abençoar essa escola, para que Deus venha abençoar os nossos estudos dessa nossa nova revista, para aqueles irmãos e irmãs que acompanharam as aulas, acompanharam essas revistas desse ano principalmente, né, um ano diferente que tivemos. Todas as lições trazem alguma forma de nos fortalecer, de nos passar por esses momentos difíceis, porque muitas vezes nós olhamos, né, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nós ficamos assim, às vezes, olhando, algumas vezes não sabemos para onde seguir, mas graças a Deus, as lições que foram escolhidas para nós nesse ano, muito tem nos ajudado a caminhar, enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto servos e servas de Deus que precisam sempre buscar a face do Senhor e ver a direção que Ele tem para nossas vidas. Então é muito importante, então, que você leia essa lição, que você acompanhe os estudos aqui da igreja que começam hoje, aqueles fornecidos também pela igreja sede, também são muito bons, também seguem nessa linha, e tudo isso é para a honra e glória do Senhor, e isso há de se manifestar nas nossas vidas. O Senhor está conosco nesse momento, Ele está caminhando ao nosso lado, sempre com a sua palavra poderosa, que venha nos instruir, venha nos fazer vencer cada desafio das nossas vidas. Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Pai amado e santo, nós chegamos até a Tua presença, Senhor. Já podemos, Senhor, sentir a Tua presença aqui nesse lugar, nessa manhã. Através da vida, Pai, dos Teus filhos, das Suas filhinhas, ó Pai, que buscaram a Ti, Senhor, aqui nesse momento, clamando também pelos pequeninos. Deus e Pai, nós clamamos a Ti agora, Senhor amado e santo, que abençoe a esses Teus servos, Tuas servas que estiveram aqui também, Pai amado, dando vitória a eles nessa manhã, Senhor. Dando vitórias, dando bênçãos, Pai amado e santo, animando e reconfortando a cada um, Senhor. Também, Pai, agora nós agradecemos a Ti pelo dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa. Pai, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que isso é obra Tua. Essa saúde que o Senhor nos dá, ó Deus, essa possibilidade de estarmos aqui livres, ó Deus, nessa manhã, adorando o Teu nome, Senhor, é bênção Tua, é dádiva, Pai amado e santo, que o Senhor dá para cada um de nós. Senhor amado e santo, nós Te louvamos por essas lições que vamos estudar. E pedimos, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor tome a vida de cada professor, de cada professora, ó Pai, que hão de ministrar aqui nesse lugar, Senhor, trazendo, Pai amado e santo, a Tua palavra pura, cristalina, Senhor, que nos santifica, que nos fortalece, ó Deus, que nos aperfeiçoa a cada dia, Pai. Abençoa, Pai, cada um que preparou, que há de preparar essas lições para ministrar aqui nesse lugar, Pai, para que sejam bênção nas nossas vidas, ó Deus, para que nos ajudem, ó Pai, a caminhar cada dia, Senhor, na Tua presença, Deus, nos santificando cada dia mais para contigo, Senhor. Abençoa essa escola, ó Deus, abençoa os irmãos e as irmãs que vieram louvar, que vieram aprender nessa manhã, aqueles que vieram a ofertar, a dizimar na Tua casa também nessa manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja com cada um, ó Deus, e por tudo isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, então, é a lição de número 1 dessa revista que é intitulada A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina. É o sofrimento e a restauração de Jó. Então, os estudos são baseados, então, no livro de Jó. Conforme foi emitido um comunicado da nossa livraria, algumas revistas vão sair sem data aqui na capa, outras sairão escrito 3º trimestre e outras sairão escrito 4º trimestre. Da mesma forma, dentro das lições, a lição 1, 2, 3, 4, 5, algumas sairão com a data certa, agora dos meses de outubro, novembro e dezembro, e outras sairão com a data de julho, agosto e setembro. Mas a lição é a mesma, os irmãos fiquem tranquilos, isso foi devido à logística e a todas
esses eventos que aconteceram em nosso país, né, imprevisíveis, mas a revista é a mesma, a qualidade é a mesma, e o mesmo tema que estamos estudando aqui, em Parque Industrial, está sendo estudado no Brasil inteiro. A Casa Publicadora manda, então, esse tema para todo o nosso país. Agora sim, a mesma lição que estamos estudando aqui, estuda em todos os outros lugares. Fato esse que não aconteceu no trimestre anterior, que a nossa lição, então, era uma lição diferenciada, era especial. Então, os irmãos, fiquem tranquilos, que vai ser bênção nas nossas vidas. Lição de número 1, então, o livro de Jó. O texto áureo dessa lição diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática nos diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14, 14 e 19 e 20, e Tiago também 5,11. O primeiro texto de 2 Timóteo 3,16 nos diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. 19. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A igreja pode tomar assento. Essa, então, é a leitura bíblica em classe da nossa primeira lição. E o nosso professor de hoje é o cooperador, irmão Júlio Barbosa, que vai agora nos ministrar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por poder estar iniciando mais um trimestre de estudo da Palavra do Senhor. Nesse trimestre estaremos falando a respeito de Jó, como o irmão Adriano já falou, como o irmão Adriano já comentou. Um livro que nos ensina, um livro que nos instrui, um livro que muitas vezes nos intriga devido à dificuldade, muitas vezes, de entender as questões literárias dele, né? Mas nós veremos hoje, veremos no decorrer desse trimestre. E muitas vezes nós buscamos entender quais são os propósitos e a forma que Deus, a forma divina de atuar sobre a vida do ser humano. E como Jó, muitas vezes a gente não tem a resposta, ou a gente nunca tem a resposta, mas o Senhor, lá no final do livro de Jó, através de 72, 74 perguntas a Jó, o Senhor vem instruindo qual de fato é a soberania dele sobre a humanidade, do Senhor. Então a gente, nesse trimestre, estaremos falando especificamente sobre isso, sobre Jó, e sobre todos os aprendizados que nós podemos ter, que o Senhor nos traz a respeito dessa história. Não dessa fábula, mas dessa história.
algo que de fato ocorreu. Hoje, na lição número 1, que nós já falamos o título, nós temos ali o livro de Jó. A vontade que dá é já de sair falando sobre tudo que o livro aborda, né? Mas nós temos 13 lições para poder falar sobre isso. Então nós vamos com calma, falando alguns pontos aí sobre o livro de Jó, principalmente sobre a estrutura literária da qual foi escrito esse livro. Vamos falar do contexto histórico, qual o período, quem foi o escritor. Vamos trazer aí primeiramente o conhecimento sobre o livro, sobre quem foi Jó. E depois, nas próximas lições, estaremos entrando em cada ensinamento que o Senhor nos traz a respeito disso. Então, para começarmos lá, nós temos a nossa introdução, que diz assim: nesse trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Aqui eu faço um ponto, e a revista, o escritor fala para a gente que não há em toda a obra bíblica, não há em toda a estrutura bíblica uma obra como a de Jó, escrita como foi escrito o livro de Jó, com a história que tem a história de Jó, com o início, o meio e o fim que se deu a vida de Jó. Não existe na Bíblia nenhum outro livro escrito dessa forma. E não só na Bíblia, mas também Victor Hugo, um escritor, um dramaturgo aclamado francês aí do século XIX, que escreveu O Corcunda de Notre Dame, que escreveu Os Miseráveis, enfim, muito famoso, ele falou que na história da humanidade não existe uma obra como o livro de Jó. Talvez ele tenha interpretado e tenha analisado a forma literária, como foi escrito de fato, o contexto da história. Mas fato é que até para quem não conhece ou para quem não segue uma vida cristã, para quem não segue o que a Bíblia nos ensina, olha para o livro de Jó, olha para a história de Jó, olha para o que Deus fez com a vida de Jó e ainda assim se surpreende e vê que não há nada igual à fé, à história, o dia a dia, a convivência, os ensinamentos que Jó teve através de Deus e a soberania de Deus sobre a vida humana. Não há nada igual, não há nada semelhante. E nós temos uma grande lição sobre isso nesse trimestre. Então, continuando, diferente na estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Então, quando tudo parece ter perdido o sentido, e nós vamos ver isso, principalmente quando nós avançarmos lá e chegar no final do livro de Jó, quando tudo parece ter perdido o sentido, quando nós não temos respostas, para as coisas que acontecem na vida, como está acontecendo esse ano. Muitas vezes nós não temos respostas, na verdade, muitas vezes não, na maioria das vezes nós não temos respostas. Quantas vezes ocorre de uma pessoa conhecida, um amigo, um parente, enfim, uma pessoa que nós amamos, chega com a notícia triste que alguém faleceu ou que alguém está acometido com uma doença grave. E eu falo isso porque em nossa família estamos passando por isso, né? Uma doença um pouco mais delicada, mais crítica. E a pessoa chega e te conta e fala para você o que está acontecendo, e a pessoa chora e fala: por quê? Por quê? Está envolvido com a obra do Senhor. Muitas vezes é músico na casa do Senhor, é líder de departamento, ora, lê a Bíblia, estuda e tal. Por quê? E o que a gente fala para essas pessoas? A gente simplesmente olha para ele e fala: por quê também? Porque nós não temos a resposta. Muitas vezes nós não, mas muitas pessoas que não conhecem ou não aceitam a soberania de Deus podem trazer inúmeras explicações para as coisas que acontecem na nossa vida. E sim, todas elas têm sim uma explicação científica, mas por trás da ciência ou acima da ciência existe um Deus soberano. E muitas vezes tentam trazer explicações, mas fato é que tudo que ocorre em nossa vida, tudo,
é por permissão, é por vontade do Senhor. E talvez um ou outro não concorde, mas se nós lembrarmos lá em João, capítulo 9, se eu não me engano, quando Jesus cura aquele cego de nascença, os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, mas por que ele é cego de nascença? Quem pecou foi o pai? Foi a mãe? Quem pecou para que ele tenha nascido cego? E o Senhor Jesus fala: ninguém pecou, não foi o pai, não foi a mãe, não é esse o motivo, não é essa a razão da cegueira desse homem. A razão da cegueira desse homem é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, para que as maravilhas do Senhor sejam reveladas na vida daquele homem, na vida de quem está próximo. Então, assim como aconteceu com Jó, e nós veremos isso, muitas das coisas, ou todas as coisas que acontecem em nossas vidas, muitas vezes nós não entendemos, nós buscamos respostas, e muitas vezes nós, seres humanos, inventamos respostas para tentar afagar o nosso ego, para tentar massagear nossa alma, para tentar nos acalmarmos. Mas tudo, na grande maioria, é a vontade de Deus. É a soberania do Senhor sendo revelada em nossas vidas para que, depois, a glória também seja revelada, para que a nossa fé aumente, para que possamos ter uma intimidade, para que possamos ter um convívio maior com Deus, com o reino dos céus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Jó nos ensina isso, que não devemos, muitas vezes, gastar energia procurando respostas, e sim glorificar a Deus, porque no final a nossa vida será para a glória dele e tudo o que acontece nela. Indo para o primeiro tópico, diz assim: autoria, local e data do livro de Jó. Antes de nós lermos, e com certeza a leitura nos trará a resposta, eu não tenho dúvida que muitos dos irmãos aqui, muitos dos irmãos que estão assistindo, com certeza já ouviu falar que Jó foi uma história inventada, é um conto, uma fábula, no momento ali de decadência, ou no momento de afastamento do povo de Israel, no momento de fraqueza espiritual, de perda de esperança, perda de fé. Com certeza muitos já ouviram isso, eu já ouvi isso. E já entrei em algumas discussões sobre. Mas fato é que Ezequiel, como nós fizemos a leitura, na leitura bíblica em classe, Ezequiel 14, vem trazendo Noé, uma referência sobre Noé, Daniel e Jó, juntos. Em Tiago, Novo Testamento, vem trazendo uma referência sobre Jó. Então não é possível que outros livros, sendo profetas e apóstolos, tenham falado de Jó, tenham dado testemunho a respeito de Jó, o Senhor tem confirmado a respeito de Jó, se toda a história de Jó fosse apenas uma fábula. Não, não é. É algo histórico. A vida de Jó, esse homem Jó, que nós veremos mais à frente, da época dos patriarcas, muito provavelmente contemporâneo ou da era ali de Abraão, de Isaac e de Jacó, e nós entenderemos o porquê, esse homem de fato existiu. Esse homem de fato foi sacerdote em sua casa. Lemos lá no início do livro de Jó que todos os dias ele vinha e queimava o holocausto, fazia sacrifícios, pensando que os seus filhos poderiam ter pecado em algo. Então ele fazia esse sacrifício e clamava ao Senhor o perdão, a restauração dos seus próprios filhos. Ou seja, ele era o sacerdote de sua casa. Ele era o sacerdote em sua casa. Isso nos remete ao patriarcado. Além disso, nós veremos outras características. Que após Moisés, com a lei de Moisés, as filhas não teriam direito à herança e alguma coisa assim. E naquela época não diz nada. Jó tem as suas filhas têm a mesma importância que os seus filhos homens. Então já não entra na época da lei mosaica, é antes disso. Então não é uma fábula, não é um conto, é uma história, algo que de fato aconteceu. Mas vamos seguir. O autor do livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de grandes debates, longos debates.
As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam, sem ele, a produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética, inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. E daí aqui ele já começa a falar um pouco de como foi escrito o livro, né? A forma poética. Esse não é considerado na estrutura bíblica um livro histórico. Esse é considerado um livro poético, junto com Salmos, com Provérbios, com Eclesiastes. É um livro poético, pela forma que foi escrito. Pela forma que foi escrito, em prosa e poesia. As duas formas literárias predominantes no livro. Inicia em prosa, poesia, conclui em prosa. Forma literária da qual foi escrito, e nós veremos isso. Então, isso foi inspirado por Deus, divinamente inspirado por Deus. Seja Jó, que tem escrito seu próprio livro, ou seja outra pessoa, outro escritor de outra era. Mas nós, cristãos, acreditamos que foi um único escritor inspirado por Deus, relatando algo que de fato aconteceu. Tá bom? Além disso, né, ali nos diz ali a revista, a própria Bíblia não indica quem foi o autor do livro. Então são discussões que nós não precisamos nos ater. Já vi muita discussão também, pessoas falando quem escreveu, quem deixou de escrever, se foi em qual época, qual era. Vamos tirar a lição que o livro nos traz. Vamos aprender com a história de Jó, com os acontecimentos, o que ele nos ensina, ao invés de nos apegarmos muito em quem foi o autor. Se fosse algo realmente relevante para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, a Bíblia com certeza nos traria quem foi de fato o autor do livro. No subtópico 2, a pessoa histórica de Jó. Quem foi Jó? Quem foi esse homem que tanto fascina com a sua história, com a sua fé, com a sua paciência e muitas vezes não, né? Porque nós falamos que Jó é sinônimo de paciência, e se nós lemos o livro com detalhe, a gente vê que sim, existe paciência, mas a paciência dele também tinha limites, e teve momentos que ele perdeu a paciência, mas não perdeu a fé. Lembra? Entendam que perder a paciência não é a mesma coisa que perder a fé. Você perder a paciência não é a mesma coisa que você pecar contra Deus. São situações diferentes na vida do ser humano. E são situações cotidianas. Quem aqui nunca perdeu a paciência? Eu esperava que ninguém levantasse a mão mesmo, né, Selma? Pior se alguém levantasse a mão. Todos nós perdemos a paciência em algum momento. Quem aqui nunca perdeu a fé? Aí a gente tem que tomar cuidado. A nossa fé é inegociável. A nossa fé precisa ser preservada dia após dia. As situações difíceis que vêm tentar acabar com a nossa fé, minar a nossa fé, como aconteceu com Jó, são situações trazidas por Satanás, pelo maligno. Irmão, mas Satanás veio e tentou a fé de Jó, tentou provocar Jó, tentou acabar com Jó, mas foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus, mas não foi o próprio Deus, foi o maligno que veio tentar a Jó. Então a nossa fé é inegociável, essa não pode ser abalada. Mas muitas vezes ficaremos pensativos. Só que lembre, a razão de nossa fé, a estrutura da nossa fé é baseada em Cristo. E é o Espírito Santo de Deus que habita em nós que nos alimenta a cada dia. Então, se nós estamos ligados a Ele, a nossa fé nunca acabará, nunca cessará. A nossa proporção de fé, o próprio Espírito Santo coloca e alimenta em nosso coração. Então, o Jó vem nos trazendo essas lições. Então, vamos falar ali sobre o tópico 2, a pessoa histórica de Jó. Quem pode ler, por favor? Vamos voltar a interagir na escola dominical, né? Estamos com os irmãos aqui, então quem puder ler, por favor, fique à vontade.
Deus abençoe, irmã Maria. Então aqui o que nós já falamos, né? Então é uma pessoa real, uma pessoa que de fato existiu, Jó. E Tiago mesmo dá, no Novo Testamento, dá a confirmação disso, falando a respeito do livro. Assim como Ezequiel, o profeta Ezequiel no Antigo Testamento, também vem falando a respeito de Jó, colocando ali, fazendo uma comparação de fé, de perseverança entre Jó, Daniel e também Noé. Depois nós falamos sobre a terra, onde passa-se a história de Jó. No início do livro de Jó, já vem nos falando que é na terra de Uz, uma terra real, algo que realmente existiu. O comentário vem nos trazendo, já no início do seu livro, do seu texto, o livro de Jó destaca-se que ela era a terra de Uz. Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos folhar a Bíblia em Jó. Vamos ficar com a Bíblia aí 3 trimestres abertas em Jó. Então, no capítulo 1, versículo 1 de Jó, a Bíblia nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, a história acontece na terra de Uz. Jó, um homem real, pai, esposo, sacerdote em sua casa, da era patriarcal na terra de Uz. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então esse era Jó, e esse era o local onde ele vivia. Agora, veremos nas próximas lições, mas Jó, ele nos traz algumas características extremamente importantes, e é necessário que nós venhamos assistir essas 13 aulas a respeito de Jó, tendo uma coisa em mente a respeito desse homem. 4 características que a Bíblia o descreve, para que nós possamos entender do motivo do qual Jó teve o tempo todo a postura que teve, a postura conhecida que ele teve. Lembrem, a história de Jó, ela acontece com Satanás indagando a Deus, falando para Deus que Jó só estava como estava, entenda, ele estava em bom estado, numa situação confortável, porque Deus supria todas as suas necessidades. Só que antes de Deus dar testemunho a respeito de Jó, antes de Deus entrar nessa discussão, não briga, mas essa conversa, essa prosa com Satanás, a Bíblia vem nos falando assim a respeito de Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus. E além disso, desviava-se do mal. Certo? Então, antes de chegar na conversa lá de Deus com Satanás, a Bíblia já nos fala. Vamos falar sobre um homem, que vocês vão ver que muitas coisas aconteceram com ele. Mas, para que vocês entendam como que esse homem passou por tudo isso, e por que Deus deu testemunho dele, e Deus o preservou, e Deus dobrou tudo que ele perdeu, foi por um motivo, ou por 4 motivos. Porque esse homem era sincero, esse homem era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Muitas vezes nós chegamos num momento de dificuldade em nossa vida e a primeira coisa que a gente faz é lembrar de Jó. Ah, Senhor, se Jó passou, eu passo. Se Jó conseguiu, eu consigo. Se o Senhor foi por Jó, o Senhor será por mim. E sim, o Senhor será por nós. Mas Jó era sincero em tudo que fazia. Jó era sincero em seu coração. A sua fé, a sua crença em Deus era sincera, não era fingida. Não havia mentiras, não havia altos e baixos. Não havia altos e baixos, Júlio? A Bíblia mostra que não. Em todo tempo ele se manteve fiel e não pecou contra Deus. Jó era sincero. Jó era um homem reto, era um homem de posses, era um homem rico, era um homem que tinha tudo o que precisava,
tinha família, tinha filhos, tinha esposa, tinha dinheiro, tinha criados, tinha propriedade. Uau! Seria bom se servir a Deus dessa forma, né? Tendo tudo. Seria muito fácil. Mas para Jó isso não significava nada. Ele tinha, mas não era isso que regia a fé dele, não era isso que movia ele à direção de Deus. Jó era um homem reto, era um homem justo, que sabia que ele era totalmente dependente de Deus, que a soberania era de Deus, e não das posses que ele tinha, e muito menos dele. O erro do ser humano muitas vezes é ser egocêntrico, achar que o mundo gira em torno dele pelas coisas que ele possui. Não. Não. O mundo, entenda o mundo como criação, toda a criação e todos nós devemos girar em torno de Deus. Ele é o centro de todas as coisas, o Senhor. E Jó entendia isso. Além disso, ele era temente a Deus. O temor a Deus, o temor à palavra de Deus, à lei de Deus, o temor a Cristo é o princípio de todas as coisas para que a gente possa ir bem. E Jó tinha esse temor. E Jó desviava-se do mal. E veja, quando Satanás chegou até Deus e falou, então deixa eu tocar lá na vida de Jó, né? Não. Na vida de Jó você não toca, você pode tocar em tudo que ele tem. Mas na vida de Jó não. E daí Satanás recebe o aval de Deus, o ok de Deus. E veja que mesmo assim Satanás, ele tenta trazer toda a destruição, tenta acabar com tudo que há de bom na terra. Mas ele só faz o que Deus permite. Ele não faz nada contrariando a vontade do Senhor. Ah, mas o Senhor permite que Satanás faça tudo o que tem feito? O Senhor permite. E eu volto a falar do que a gente já falou lá atrás no começo. O que está no livro de João, no Evangelho de João. Tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. As permissões que Satanás eventualmente tenha de Deus para trazer o caos à vida de Jó, ou para trazer o caos à humanidade de hoje, não é para enaltecer nem para mostrar poder de Satanás, mas é para mostrar a glória de Deus, sobressaindo e vencendo todo esse mal, e pelejando pelos que são fiéis. É para a glória de Deus. E Satanás recebe a liberação e vai tentar tocar em Jó, ou vai acabar com as coisas que Jó tem, que Jó possui. E mesmo assim, Jó continua fugindo, se afastando da face do mal. Quando Jó começa a perder tudo, e Satanás começa a chegar próximo dele para mostrar aí, ó, né, rindo da cara de Jó. Continue fiel, cadê teu Deus? Jó continua se afastando da face do mal. Continua se afastando da aparência do mal, da presença do mal, e se mantém fiel, não peca contra Deus, mantém a sua fé aguçada, afinada na presença do Senhor. Isso faz dele um homem diferenciado, não nos dias dele, mas em todos os dias, em toda a era, em toda a história. E continuando, a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados do livro de Jó dentro do período patriarcal, que nós já comentamos, na época de Abraão, de Isaac, de Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Agora vamos ver alguns pontos que faz com que a gente entenda que ele viveu na época do patriarcado. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote em sua própria casa. A gente falou sobre isso. Jó, capítulo 1, versículo 5, nos traz esse relato. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles seus filhos. Porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram contra Deus, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim, fazia Jó continuamente. Então, isso nos mostra que provavelmente ele viveu na época do patriarcado, porque ele era o sacerdote em sua casa. Além disso, as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Nós comentamos isso. Está lá em Jó 42:15. Lá no final do livro de Jó, 42:15, diz assim:
em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Então elas participaram da divisão da herança de Jó. E após a lei mosaica, as mulheres passaram a não ter essa mesma participação na herança do pai. Isso mostra que Jó viveu antes da era mosaica, ou seja, na era patriarcal. Sabemos que após Cristo não foi, então nos sobra o período mais distante, a era patriarcal. Além disso, o que não era permitido na lei mosaica, né? A relação da herança para as filhas. A palavra hebraica, quesitá, imagino que seja essa a pronúncia. Tá? Meu hebreu não está muito afiado. Traduzido como uma peça de dinheiro, ou seja, essa palavra quer dizer uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis e outra em Josué. Então é uma referência a um valor, a uma unidade de medida que só aparece naquele período mais antigo da história bíblica judaica. Certo? Apesar de aparecer em Josué, mas aparece primeiramente em Gênesis, nos primórdios da história judaica. Então isso faz com que a gente entenda que a história de Jó realmente aconteceu nesse período. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Vamos para o tópico 2. Estrutura literária do livro de Jó. Por favor, alguém pode ler esse primeiro tópico? Prosa e poesia. Deus abençoe, irmão Isaac. Então, ficou fácil para a gente, né? O prólogo e o epílogo estão em prosa. E o restante está em poesia. Então vamos lá. O prólogo é o início do livro, onde vem explicando, vem contextualizando toda a história. Veja que antes de Jó entrar, antes do livro entrar em poesia, quando começa a mostrar toda a dificuldade que Jó sofreu devido à ação de Satanás permitido por Deus, e começar toda a conversa de Jó com seus amigos, antes disso tem uma contextualização de tudo que ocorreria. Fala-se sobre quem era Jó, que ele tinha 10 filhos, que ele sacrificava todas as madrugadas, pensando que seus filhos podiam ter pecado, blasfemado contra Deus. Mostra Satanás na região celeste, na verdade assim, né? Mostra que Satanás estava por vaguear sobre a terra, observando um, observando o outro, e tal, e tal, e tal. E Satanás faz isso até os dias de hoje. Fica incomodando, sem ter o que fazer, andando por aí, observando todo mundo, né? Quando aqueles homens lá em Atos dos Apóstolos foram expulsar um demônio, o demônio falou assim, eu sei quem é Paulo, né? Ou seja, Satanás estava observando Paulo. Eu sei quem é Paulo. Quando Satanás chega até Deus, fala assim, Jó, teu servo Jó, tem visto... Deus fala, né? Tem observado meu servo Jó? Sim, tenho visto seu servo Jó. Então é o que ele faz. Fica por aí, nos observando, tentando achar as nossas falhas e tentando nos induzir a falhas, a pecar contra o Senhor. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos nos apegar a Deus, vamos ficar o tempo todo ligados a Deus em nossas orações, em nossos estudos da palavra. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, nos instrui que Ele está ao nosso derredor, rugindo, né? Buscando a quem tragar.
Então começa dessa forma. Esse é o epílogo, como começa em prosa o livro de Jó, nenhuma das suas características. Esse é o prólogo. Depois, lá no final, tem o epílogo, que é quando Deus vem conversando com Jó, fazendo as perguntas de Jó, tentando dar as respostas, não dá resposta nenhuma praticamente, só fala: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu és soberano, enfim. Esse é o epílogo, é a conclusão do livro. E no meio tem essa poesia, que é toda a conversa que discorre entre Jó, sua esposa, Jó e seus amigos. Lembrando que poesia, muitas vezes a gente já pensa em algo romântico, nós pensamos em algo diferente, né, em nossa mente, quando fala assim poesia. Não, poesia é um estilo literário, a forma que é escrito, em versos, em rimas ou não, depende, com quintetos, sextetos, enfim. É a forma que se escreve uma poesia. E dentro da poesia a gente vai ter várias aberturas, várias formas diferentes de escrita. Tá? Essa é a estrutura do livro. Isso faz com que esse livro de Jó, quando nós olhamos de forma literária, ele seja tão atraente e tão surpreendente, mesmo para quem está fora da vida, do convívio cristão, do convívio judaico. Pela forma, pela perfeição da qual ele foi escrito. E o escritor de Jó fez alguma coisa diferente? Não. Ele usou as técnicas que sempre existiu. Sempre existiu. E nós vemos que Deus inspira homens para que possa fazer obras magníficas aos olhos de quem não é cristão, de quem não é judeu. Além do escritor de Jó que escreveu esse grande livro, me veio à mente agora mais um, que talvez poucos conheçam, não sei, talvez eu me surpreenda e todos conheçam. Sebastian Bach. Quem conhece Sebastian Bach? Considerado o maior músico que existiu em toda a história. Certo? Sebastian Bach viveu no século XVIII, o alemão, criado dentro da igreja luterana, cerca de 150 anos depois que Martim Lutero instituiu a reforma protestante. Sebastian Bach não fez nada diferente. Ele era músico barroco, música clássica considerada barroca, sacra. Ele escreveu apenas 1.100 obras, 1.100 músicas. Inclusive a mais conhecida talvez, Jesus, a Alegria dos Homens. E ele não fez nada diferente. O que Bach fez foi pegar toda a técnica que já existia, que outros músicos já utilizavam, e uniu a mesma técnica, todas as técnicas, em suas obras. Ele soube usar o que já existia, com perfeição. E isso me lembrou o escritor de Jó, porque ele pegou as técnicas literárias que sempre existiu, mas ninguém havia usado ainda, pelo menos não na Bíblia, e não nada escrito nessa época que a gente tenha conhecimento, e usou de forma perfeita, inspirada pelo Espírito Santo. E fez essa grande obra, que é o livro de Jó, escrito perfeitamente, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Continuando, a organização do livro. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos Elifaz, Bildade e Zofá, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele, Deus, manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Então nós sabemos, já no final do livro de Jó, o Senhor, após ver a fidelidade de Jó, e pela graça e soberania divina, o Senhor restabelece a Jó tudo que Jó havia perdido. Restabelece filhos, restabelece riqueza, propriedades, servos, tudo, saúde de Jó. Estimamos aí que Jó tenha vivido cerca de 180 anos. A palavra nos diz que ele morreu com Ele viveu mais 140 anos após ser restabelecido tudo a ele. Então, não sabemos quantos anos ele tinha quando começou toda a provação.
mas tinha filhos adultos, talvez 50, 60 anos. Então viveu aí próximo de 180, 200 anos. Tá bom? Isso também nos traz uma ideia do período que ele viveu. Porque nós sabemos ali que próximo ao dilúvio, após o dilúvio, o Senhor estabeleceu, né? Viverá o homem até 120 anos. Vamos limitar o tempo de vida do ser humano, 120 anos. Então ele viveu ali um pouco mais que 120 anos. Então não se afastou muito dessa época patriarcal. O próprio Abraão viveu não vou me recordar, 160, 174 anos Abraão viveu. Então fica bem próximo também pela limitação de idade que ele teve. Tá bom? Continuando, abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade, a maior vivacidade ao texto. Figuras de linguagens. Então, todos os irmãos entendem isso, né? Muitas vezes utiliza-se inúmeras figuras de linguagem para tentar clarear, para tentar elucidar o que a pessoa quer transmitir através do texto. Certo? Talvez se eu coloque, aqui eu posso usar metáfora, posso usar outras figuras de linguagem, eu estou com muita fome, ou estou faminto. Talvez eu fale, eu estou faminto. O Júlio está faminto. Se eu chegar e falar, eu estou morrendo de fome, muda a intensidade do que eu quero transmitir. Só que talvez a minha sensação de fome é a mesma, não mudou nada. Mas a forma que eu quero transmitir muda, faça com que fique mais claro a todos. E no livro de Jó utilizava-se muita figura de linguagem, metáfora e outras. Além disso, o autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de algo preto e branco. Ou seja, ele faz com que tenha vida, ele quer que quem esteja lendo o livro consiga vivenciar, enxergar perfeitamente o que está acontecendo naquele caso. Quem aqui nunca leu Jó? Eu não sei, a minha mente, eu leio Jó, o livro de Jó, e eu vejo um lugar escuro, sempre está à noite na minha imaginação. No livro de Jó sempre está à noite. Eu vejo o Jó sentado num lugar deserto, um lugar com alguns montes assim de cascalho, de sujeira, de resto de coisa, ele sentado no meio de tudo aquilo, num vazio tremendo, né, com roupa de saco. Eu vejo ele com um pedacinho de telha, e a telha que eu vejo é sempre um pedacinho de goiva, sabe? O acabamento ali. Eu não sei porquê, é a maior goiva que eu vejo. E eu vejo ele raspando as suas feridas, e eu vejo os amigos chegando para conversar com ele. O livro, a forma que é escrito, nos permite imaginar o local, nos permite imaginar a cena. Tá? Isso é figuras de linguagem, a forma que é escrito. Além disso, Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Está lá em Jó, a referência está em Jó, capítulo 7, verso 6. Outra coisa que é característica do livro de Jó. No livro também há recursos estilísticos de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então, essa questão estilística, né, que ele vem trazendo do paralelismo, é muito visto em Jó. E o que acontece? A gente tem um encadeamento, né, das ideias. As ideias se encaixam, a forma que é escrito o livro, nada fica fora de texto, nada fica fora de contexto, tudo se encaixa, tudo se completa. Quando nós falamos em paralelismo no estilo literário, nós temos 4 tipos de paralelismo que nós podemos utilizar. E todos eles, quando nós utilizamos, nós vemos que dá mais sentido e finaliza a frase ou a oração da forma correta. Tá bom? Quando eu falo em oração, os irmãos lembram, né? A frase que contém verbo. Não é a oração a Deus, mas é uma frase completa. Então, o paralelismo no estilo literário, ele traz essa completude, ele faz com que isso seja perfeito, faz com que tenha sentido, que não fiquem palavras ou não fiquem ideias fora de contexto, soltas. Tá bom? Vamos voltar para a Bíblia? Esse negócio de português está complicado. Tópico 3. Quem pode ler, por favor? Natureza e mensagem do livro de Jó.
Amém. Deus abençoe, irmão Isaac. Quando eu pedi para o irmão ler, daí os irmãos leiam, tá? Porque senão a gente volta para o paralelismo sintático, morfológico, semântico, tá? Então, leia. Por que os justos sofrem? Aí essa é a pergunta, talvez a pergunta-chave, é a pergunta-chave do livro de Jó. Talvez seja a pergunta-chave de todo esse trimestre. E bem provavelmente é a pergunta-chave da nossa vida. Por que os justos sofrem? Se você é fiel a Deus, se a tua fé é inabalável, se você busca seguir os mandamentos de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, ou amar o teu próximo como Cristo nos ama, que é um amor ainda maior, né? Se nós seguimos tudo isso, por que ainda assim, em algum momento da vida, a gente tem que sofrer? E daí para isso a Bíblia nos traz inúmeras respostas, e até mesmo no livro de Jó, Deus vem fazendo inúmeras perguntas a Jó, e Jó não responde nenhuma. Jó simplesmente fala, Senhor, em outras palavras, mas eu sei que Tu és Deus, e a soberania está em Tuas mãos. Como Jó falou para a mulher dele lá no começo, lá, Deus deu, Deus tira. A vontade é dele, bendito seja o nome do Senhor, a Ele seja a honra, a glória, o louvor. Se colocar o playback eu canto. Não canto não. Não, música de Jó. Então é a vontade do Senhor. Por que o justo sofre? Muitas vezes nós sofreremos e não há promessas que nessa vida nós avivamos no mar de rosas, sem problema, sem dificuldade, não há promessas para isso. Nós temos uma promessa de uma ressurreição e de uma vida eterna, e é o que nós esperamos, de fato. A nossa ressurreição, nesse corpo glorificado para viver com Deus para toda a eternidade. Mas nessa vida nós passaremos por dificuldade, e toda dificuldade que nós venhamos a passar nessa vida é para que o nome do Senhor seja glorificado de alguma forma em nós. Mas nós precisamos entender isso. E nós precisamos nos colocar nesse propósito. Que não adianta a dificuldade vir e nós blasfemarmos. Não adianta a dificuldade vir e nós reclamarmos apenas. Acharmos que nada faz sentido, acharmos que Deus está sendo injusto. Não, nunca será injusto. Muitas vezes é para nos aperfeiçoar. Quem serviu o quartel aqui, dos irmãos? Lá dentro não tem dificuldade. É bem tranquilo. Principalmente na época do internato, né? Pastor serviu? Irmão serviu? Irmão serviu, né? Mas toda aquela dificuldade que nós passamos, aquilo lá faz com que a gente cresça. Aquilo faz com que a gente seja aprimorado em inúmeras funções, atividades, até mesmo de forma cognitiva. A gente começa a pensar de maneira mais consciente, a gente começa a analisar melhor as coisas, a gente começa a ser mais estrategista, ao invés de agir no impulso. Então toda dificuldade tem um porquê. Toda dificuldade faz com que a gente cresça. E na nossa vida de cristão, as dificuldades fazem com que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Se nós continuarmos o adorando, se nós não perdemos a nossa fé, e se nós nos agarrarmos a Ele por completo, como fez Jó. E para concluir, o subtópico 2 diz assim, existe bondade desinteressada. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. E eu vou ler até aqui. Foi o que Satanás falou para Deus. Jó só é fiel para você, só é fiel para o Senhor, eu não sei como que é. Porque o Senhor o abençoa, porque o Senhor dá tudo o que ele precisa, porque o Senhor supre as suas necessidades. E aqui a gente vê que isso é mentira. Que existe, é possível e é necessário que a bondade, que a fidelidade, que o amor seja desinteressado.
Jó perdeu tudo, ficou sem nada, mas continuou fiel, continuou amando, continuou servindo. Quando nós falamos de uma bondade, de uma fidelidade interessada, que existe essa questão de barganha, nós entramos perigosamente em algumas teologias. Ah, Senhor, eu sei que Tu és fiel a mim, então o Senhor me abençoará e fará com que eu prospere financeiramente, fará com que eu prospere nisso, fará com que eu prospere naquilo, e tal, e tal, e tal, e se o Senhor fizer eu faço, e se o Senhor fizer eu faço, e se o Senhor fizer eu faço, e como o Senhor fez eu vou fazer, mas se o Senhor parar de fazer eu não faço mais. A gente entra em algumas teologias perigosas. Então o nosso amor, a nossa fidelidade a Deus tem que ser desinteressada. Não interessa se eu tenho ou se eu não tenho, Deus é Deus e ponto, eu continuo adorando e o servindo. Se não for assim, não é cristianismo, eu não sei o que é. Sério, Júlio? Sim. Olhando para a Bíblia, olhando para os exemplos, olhando para o ensinamento, eu falo que, se não for assim, não é cristianismo. Se você precisar de algo para poder ser fiel a Deus, não é cristão. Não é cristão. E cuidado quem está próximo, porque ele vai também querer algo, vai esperar algo de você. Vai esperar algo em troca de você. Se você não fizer nada, você não serve para essa pessoa também. Cuidado. Pode um homem compreender a Deus? Nós veremos isso por mais 12 lições. O Senhor nos fala, ou o Senhor responde a Jó, faz as perguntas a Jó, e Jó fica sem resposta, e Jó fala, Senhor, Tu és soberano, Tu sabes de todas as coisas. E Deus fez umas perguntas fáceis para Jó, né? Você consegue entender aí e administrar toda a criação? Consegue, Jó? Administrar a criação aí? Você consegue entender e explicar como tudo foi criado? Né? Pergunta simples. E Jó não conseguiu responder. Senhor, Tu és soberano, Tu sabes de todas as coisas, o Senhor verdadeiramente é Deus. E esse é o nosso Deus. Esse é quem nós devemos servir. De forma desinteressada e não negociando a nossa fé por nada. Independente do que aconteça, Ele continua sendo o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós tivemos já essa introdução, né, do que vai acontecer. Agora nós vamos aprender nas próximas 12 lições, que vão ser tremendas para a nossa vida, para a nossa prática na vida cristã. Justificando a ausência hoje do evangelista irmão Cícero Silva, que trabalha conosco na escola dominical. Hoje ele teve um compromisso, mas assim, então ele justifica hoje a ausência dele. No próximo domingo, em nome de Jesus, ele estará conosco. Convidar aqui o pastor Aguinaldo para então fazer o encerramento, né, da nossa aula de hoje. Enquanto ele se aproxima, vamos já também reforçando o convite aos irmãos e às irmãs que estão em casa e não fazem parte do grupo de risco, que compareçam, tem bastante lugar também, ainda lugares livres na igreja, para que você possa também assistir e cultuar a Deus conosco nessas manhãs de domingo. Deus os abençoe. Graças a Deus. Amados, vamos estar todos em pés. Uma aula abençoada, uma alegria. Estamos na presença do Senhor. Momento agradável que as irmãs tiveram aí, orando pelo departamento infantil, hoje pela manhã. E sempre que você dobrar os seus joelhos, demais irmãos, não esqueça de estar apresentando as nossas crianças ao Senhor, para que o Senhor venha protegê-las, para que o Senhor venha guardá-las, porque os nossos pequeninos acabam sendo alvo e eles são muito vulneráveis na maioria das vezes. Estou tomando cuidado para falar aqui, irmão. Então, basta os irmãos saber o seguinte: não esqueça de apresentar os nossos pequeninos ao Senhor, tá bom? Deus abençoe cada um dos irmãos. Hoje à noite, já foi dito aqui, teremos um culto de ação de graça pela passagem do aniversário de um camarada aqui da igreja.
E os irmãos estão fazendo um momento onde estará orando por mim, pela minha família, e sou grato a Deus por isso. Mas alguém me contou também que o Cícero está fazendo aniversário amanhã, né? Ele não está aí, mas hoje à noite a gente conversa com ele. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Jesus, nós estamos diante da Tua presença, louvamos o Teu nome, ó Pai, pelo Seu trabalhar nas nossas vidas. Guarda-nos a cada dia e orienta o Teu povo, Senhor, debaixo de Tuas mãos, dentro da Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Dá um domingo abençoado para os Teus filhos, um bom almoço, e que logo mais à noite possamos todos juntos estarmos aqui, reunidos para adorar e glorificar o Teu santo nome. Ser com cada um, ó Pai, é o que nós te pedimos neste momento, no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do querido Espírito Santo repouse sobre os nossos corações. E todos juntos dizemos amém. Deus abençoe, queridos, e de em paz aos vossos lares.